Então vamos para a coisa mais importante de hoje. Pensamento e vontade. Pensamento é força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade são elementos plásticos e organizadores. Pensamento é criação. Pensamento é modificação de fluido. Você lembra lá no comecinho da nossa conversa de fluido? Como é que a gente modifica os nossos fluidos? Através do nosso pensamento. Um pensamento de amor. Eu produzo uma transformação boa no fluido, porque o fluido é neutro. Um pensamento de ódio. Eu produzo uma transformação ruim no fluido, deletéria no fluido. E vou atrair proporcional ao que eu crio. E é engraçado que o pensamento ele vai percorrer todo o meu perispírito para depois ir. A gente pensa que o pensamento vai. Não, ele vai, você inteirinho, depois que ele vai, depois que ele flui. A vontade é a faculdade soberana da alma. Posso? Pois não? Então, no momento assim, que eu tenho uma prece, que eu vou fazer uma prece por alguém, essa prece, então, ela vai percorrer meu organismo todinho, para depois ir para a pessoa? Vai. Se eu xingo a pessoa também, eu venho Vai. para depois... E vou te falar mais, você que está o passe é o primeiro a tomar o passe. Você compreendeu? Então, não precisa um passista pedir passe para depois, porque ele já tomou. Ele até pode pedir por causa de atavismo. Porque você pensa bem, se o passista precisasse tomar um passe, sempre ia sobrar um que não ia tomar. Como é que ia ficar esse último? Não, agora eu dei o passe, não, mas eu dei o passe, agora você tem que me dar o passe. Não, mas eu te dei o passe, agora você vai ter que me dar o passe. Você não vai sair nunca da cabine de passe. Mas aí nessa troca, justamente, não tem assim um esvaziamento, por exemplo? Porque na hora do passe... Não, no passe espírita não. O magnetismo, que é um passe humano, aí existe um esgotamento de energia, por isso que ele pode ser quebrado. O passe espírita, ele é um passe de doação do mundo espiritual. Você só é um canal. Você não gasta suas energias, você ganha. Você queria falar algo, irmã? Não, eu ia fazer uma comparação, não é bem, né? Eu ia dizer assim, é igual acender luz para o anjo da guarda. Não que nós sejamos anjos, né? Mas eu acho que quando você está dando seu passo, da forma como você está falando, o passo é o primeiro, receber o passo, então se depois você realmente não tem essa necessidade. Eu gosto de uma música, né? Aquele que dá a flor é o primeiro a ficar com o cheiro dela, não é verdade? O perfume nas mãos que oferecem também, cada Hã? Então, gente, é engraçado porque nós ainda achamos que perdoar é livrar o outro do que ele fez. Não é. O outro, ele vai sempre responder por que ele fez. Perdoar é você deixar a vida seguir. Deixa fluir. Entendeu, gente? Porque no fundo, meus amores, eu vou falar uma coisa muito sincera para você. Existe injustiça no mundo? Existe. Mas não existe injustiçado. Por uma questão muito simples. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Ele ia deixar acontecer uma injustiça com o filho dele, o Todo-Poderoso? Vamos parar para pensar. Então, por mais que nós não compreendamos aquela dor que vem ao nosso alcance, ela traz no seu bojo uma misericórdia, uma providência divina para nós. Porque no fundo, gente, Deus é Deus de almas, Ele não é Deus de corpos. A gente dá uma importância para corpo, e corpo é matéria, gente. Não é verdade? Corpo é igual arroz, igual feijão, igual alimento, é nada. O espírito é a alma imortal, não é verdade? A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. Gente, eu adoro uma pessoa falar que não consegue fazer uma coisa. Eu acho que ela devia ser mais sincera para ela. Eu não tenho vontade. Eu lembro quando a minha ex-mulher e a mãe dela foram no médico, depois de uns 10 médicos querendo ajudar a minha filha a emagrecer, até que eles encontraram o melhor médico que eu já vi na vida. O médico chegou para ela e falou: minha amiga, a melhor regime da sua filha é ela querer, enquanto ela não quiser, vocês estão perdendo tempo, deixa ela. Aí quando ela quis, ela emagreceu, né? Aí quis namorar, quis gostar de alguém, quis caber melhor numa roupa, quis estar melhor no baile, aí ela emagreceu. Você, com a sua vontade, você consegue dominar seus vícios, você consegue dominar suas más inclinações, você consegue dominar tudo o que você quiser e mais um pouco, até sua raiva.
entendam o poder que você tem dentro de ti. E a sua vontade de dar o passe que vai fazer o seu passe ser bom. Engraçado, né? A sua vontade de servir o seu próximo é a grande força do passe. Porque, gente, eu falo que a nossa capacidade de dar passe é automática. A gente não entende, mas a gente consegue. Como a gente faz muitas coisas automáticas. Mas ela é proporcional à minha vontade de servir. O grande segredo do passe, eu querer servir, eu querer doar. Você está com uma pessoa na sua frente e você ora, porque uma oração é um passe, e você impõe a mão e as energias vão chegar naquele irmão. Agora, aquele irmão, para receber a energia também, ele precisa de estar receptivo. Ter vontade de receber, não é verdade? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como o homem manipula os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. E no nosso estágio evolutivo, a gente faz isso sem saber. Você está, a cada segundo, porque você não para de pensar nunca, você está manipulando fluidos. E é engraçado que normalmente você tem vontade que você esconde de você mesmo. Tem coisas que você esconde de você. Só fazendo análise para você descobrir aquela dor que você traz dentro de si e que produz aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquelas atitudes, aqueles pensamentos, entendeu? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para os homens. Então, no mundo espiritual, você não tem as pessoas pegando martelo, pegando ferramenta, pegando isso, pegando aquilo, não. Tudo é no pensamento e na vontade. Tudo é manipulado pelo pensamento e pela vontade. E vou falar mais, gente. Esse sistema solar, eu estou falando do sistema inteiro. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Marte, Saturno, Júpiter, Netuno e Plutão, é construído pelo pensamento e a vontade de uma pleia de espíritos puros, entre eles Jesus. É o pensamento desse espírito que sustenta essa matéria coagulada, que nos servem de morada para nossas encarnações. E foram planejados, é algo planejado, não é nada por acaso. Vocês acham que a gente, para construir uma casa, a gente não tem que planejar para construir uma casa? Você acha que para construir um sistema solar, os espíritos, não, vamos só construir essas bolinhas e deixar girar no mundo? Não, gente. Foi tudo milimetricamente pensado, organizado. Toda a evolução de cada planeta, a sua transformação diuturna, que a gente só consegue ver através dos séculos, né? Olha quantas modificações que esse planeta já teve, cada vez propiciando uma morada mais nobre. Por quê? Porque cada vez os espíritos encarnados nesse planeta são espíritos mais nobres. Já pensou se eu pego vocês hoje e coloco no ambiente que você teve na encarnação de 100 mil anos atrás? Você não sobreviveu um dia. Porque hoje a gente está mais sensível, a gente está mais frágil, não é verdade? Mas olha, tenta ver como é que era a vida da gente naquela época, 100 mil anos atrás. Não estou falando há 10 mil anos atrás, não, estou falando há 100 mil anos atrás. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos de tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com ele conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. E o que rege a nossa vontade, gente, e os nossos pensamentos? É a predominância da nossa luz ou da nossa sombra, porque nesse estágio nosso a gente pode dizer que a gente é espírito neutro. Vocês já viram as classificações de espíritos, né? São todos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, mas nós estamos na última categoria dos espíritos imperfeitos, que são espíritos neutros. Então a gente traz metade luz e metade sombra. O que vai comandar a nossa vontade, o nosso pensamento? O que a gente alimenta. Você alimenta as suas virtudes ou você alimenta seus vícios? Você alimenta a sua verdadeira felicidade, que são suas virtudes, ou você alimenta as suas falsas felicidades, que são seus vícios. Eu vou te mostrar como é que a gente consegue se enganar com sensação. Vocês já viram Cracolândia? A maioria das pessoas que estão ali acham que estão no céu. Por quê? Porque eles conseguem trazer para dentro de si respostas químicas que proporcionam de uma maneira mentirosa, a harmonia do céu dentro de si. Eles acham que estão no céu, mas é mentira. Cada vez vai sendo mais difícil, cada vez vai sendo mais prejudicial, cada vez vai...
Dizem que o vício é você querer ganhar algo sem trabalhar. Não é verdade? O prazer do álcool, o prazer do cigarro, o prazer da maconha, o prazer da cocaína, o prazer da droga, o prazer da comida, o prazer do sexo. É você querer trazer o prazer sem trabalhar. Qual que é o grande trabalho do prazer? O exercício da caridade. O exercício da indulgência, o exercício do perdão. Gente, olha quantos momentos lindos que vocês, trabalhadores dessa casa, vocês não têm a hora que vocês estão trabalhando no bem. Olha quando vocês estão fazendo algo no bem. A hora que vocês estão vinculando no bem. Gente, não tem lasanha que te proporciona essa felicidade, não tem rodízio que traz essa felicidade numa hora de evangelização, do que ver alegria no olho daquela sua criança. Vamos ser sinceros, ou não é verdade? É uma coisa linda. Fala, meu irmão. Pegando essa que você falou daquela economia, quando fala que o pessoal que está lá, os irmãos que estão lá envolvidos naquele sistema da busca da recompensa, da sensação, isso a gente estranha. Como que eles gostam de estar lá? Mas quando o senhor falou que a gente aqui quer ficar no planeta espiritual das expiações, todo mundo achou estranho também. Mas nós estamos fazendo de um modo diferente, o mesmo que eles lá. De uma maneira ou de outra. De sensações, de coisas físicas, enganando nós mesmos, querendo dizer que o paraíso é aqui, fazer essas coisas, viajar, sair do restaurante, comer, e a mesma repetição que eles têm lá. A gente faz trabalho na Cracolândia, a gente fica impressionado como eles, e a gente vai de trabalho para ver se eles querem ajuda, como que eles não querem. Como que eles não querem isso aí? Né? Porque eles estão impregnados nessa troca de recompensas, que é isso que tu falou, né? E que a gente faz o mesmo em outra escala, e que às vezes a gente percebe quando é conosco, e com o outro a gente se estranha. Gente, eu sempre falo, uma doença de alma às vezes reflete no nascimento de uma encravada. Então, qualquer problema no corpo reflete um problema na alma. Um problema de um membro da família reflete o problema da família inteira. Às vezes você pensa que era a própria família da Margarida, mas por trás daquela família Margarida está cheio de probleminha. Vai refletir num dos membros da família. O problema de uma sociedade se reflete num grupo, que é no caso da Cracolândia. A Cracolândia é simplesmente a ferida aberta de uma sociedade doente, que somos nós. Nós somos uma sociedade doente. Nós ainda somos uma sociedade muito egoísta, muito orgulhosa. Nós somos uma... Gente, porque não dá para acreditar que nós somos uma sociedade que era capaz de ter muita gente rica e sem deixar ninguém morrer de fome. Você já pararam para pensar isso? Mas é impressionante que, às vezes, parece que a sociedade... Além de querer ser rico, ele precisa do pobre para poder ter o prazer de ser rico. É engraçado isso, né? O prazer de ter, não é, mas tem que ser o outro não ter nada, porque senão não é gostoso. Também. É vícios nossos. E nós estamos aprendendo como sociedade, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém não, tá, cara? Aqui é tudo farinha do mesmo saco. Porque se alguém fosse melhor, não estava nesse planeta. Estaria num planeta melhor, não é verdade? Então, quando você pensa em umbral, quando você pensa em abismo, quando você pensa em caverna, tudo construído pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos, que alimentam esses ambientes. Não tenham dúvida disso. Então, vamos amar mais para ver se melhora? É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. É dessa forma que as águas podem ser fluidificadas, adquirindo certas qualidades curadoras. Então você pode fluidificar uma água com uma oração. Do mesmo jeito que você ajudou, às vezes você está com um probleminha em casa, na hora que você for levar o copo d'água, faz uma oração em cima daquele copo de água. Pedindo para aquela água adquirir características necessárias para ajudar aquele seu membro querido. A gente não tem ideia como nós podemos ajudar os nossos e os outros através da oração. O senhor mais cedo tinha comentado da experiência do passo para a água purificada, que a água purificada ela age internamente, o passo externamente. Pelos fluidos. Sim, aí a questão é, mesmo a pessoa não estando receptiva, a água purificada vai agir sobre alguma forma sobre a pessoa? Vamos lá. Ajuda, mas a pessoa, para ser ajudada, ela precisa querer. Jesus tem uma fala que eu adoro: a tua fé te curou. Ele não fala toda vez que ele não foi isso que ele falava? A tua fé te curou. Porque se você não quer se curar, Deus respeita seu livre-arbítrio.
Você compreendeu? Agora ajuda, sempre ajuda. Não é verdade? É o que eu falo, pode ser que aquela água frutificada e aquele passe pode não curar a doença, mas pode abrir o pensamento da criatura, pode fazer ele enxergar alguma coisa diferente, pode acordar ele, pode dar um tchan nele, assim, mas você tenha certeza que você tem que ser participante da sua transformação. Por osmose, não existe nada possível. Senão não precisava de prova e expiação. Os espíritos podiam chegar, você vai ficar bom, você vai ficar bom, você vai ficar bom, você vai ficar bom, pronto, todo mundo ficou bom, vamos para o próximo. Mas não é isso. É encarnação, reencarnação, encarnação, reencarnação. Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, não é verdade? Irmão, no momento que você está dando a água, você está num processo de cura sua. Né? É o que o Rosa falou, o outro é o outro. Né? Ele precisa da vontade. Né? Vontade de... Mas não custa dar, né? Mas vamos ajudar os nossos entes queridos. Uma coisa que eu falo que é muito importante, mães que têm filhos, às vezes que estão com problema, com mais dificuldade, vocês não sabem o poder de conversar com o filho dormindo. Conversar com o filho dormindo. Chega na beira da cama, a hora que está dormindo, conversa, meu filho, sua mãe te ama, gosta de você, nós estamos juntos, eu não vou largar da sua mão, tenha coragem, você vai melhorar. Porque, como ele está desdobrado, ele vai ter uma percepção melhor do que ele ainda tem dificuldade de perceber quando ele está acordado, entendeu? Quando ele está encarnado, entendeu? Você consegue ajudar muito seus filhos na hora quando eles estão dormindo. É impressionante. Hã? Ele gemia, então ele ficava e minha mãe foi pronto, está doente, né? Levou no médico, e aí o médico pesquisou, fez todos os exames, ele não tinha nada fisicamente, mas por ele ter sido rejeitado pela mãe dele, ele sofria, então pela gemura que ele tinha, era rejeição. Então o próprio médico falou para minha mãe, falou, você tem que falar para ele, mamãe te ama, papai te ama, você tem uma família que te ama, Exato. você tem e isso eu tinha falando para ele tem 24 horas de notícia. Ele parou. Então, quer dizer, a fala, né, a rejeição e o amor. Gente, a fala, ela leva nas suas ondas sonoras as energias que produziram aquela fala. Então, junto com a fala, vai a onda eletromagnética de fluidos produzidos para aquele pensamento que produziu aquela fala. Por isso que você sabe quando o cabra está falando a verdade ou não, quando ele está falando que te ama. Porque quando ele é falso, aquilo bate. Você até se engana querendo achar que é verdade que ele está te falando. Mas você sabe quando é sincero ou quando não é sincero. Não é verdade? Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos lembra que o pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Novamente, somos responsáveis por nossas vidas. Modelamos nossa alma e seu envoltório com os nossos pensamentos. Estes produzem formas e imagens que imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então, nosso pensamento, ele é todo construído nosso perispírito é todo construído pelos nossos pensamentos. A áurea do nosso perispírito é todo construído pelo nosso pensamento. Por isso que qualquer desencarnado olha para você e consegue te ler como um livro aberto. Está lá, um desencarnado. Gente, é impressionante. Só de você pensar em matar alguém, você já construiu na sua áurea toda a cena, você indo, pegando, fazendo, caminhando e matando. E às vezes um espírito passa e vê aquilo, acha que você matou mesmo, porque está lá. Ó. E às vezes você não matou, mas você construiu aquela vontade. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos muito mais que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, meus irmãos, mais importante saber se o pensamento é nosso ou do outro é saber se o pensamento é bom ou se o pensamento é mau. Normalmente, uma coisa quando ela é gosta, eu trago para mim, não sei se serve para vocês. Se o trem está bom demais, eu desconfio. Porque normalmente ele tem a ver com orgulho e com egoísmo. Porque não pode, no mundo de hoje tem um trem que é gostoso demais para mim. Para ser gostoso demais para mim é ruim para os outros.
E isso não é certo, a coisa tem que ser bom para os outros. E ser bom para mim porque é bom para os outros. Entendeu a loucura da situação? Eu, para me amar, eu tenho que amar meu próximo. Porque eu amando meu próximo, o amor que eu dou para o meu próximo, eu me amo. Eu querendo só me amar, eu não me amo, porque eu vou estar exercendo orgulho e egoísmo. Eu estou me fazendo mal. Doido isso, né? Mas a gente aprende, não é possível, cara. Nossa Senhora, essa é a última, né, cara? Hã? Nós temos eternidade. Não, mas chega de expiação. Eu falo, vamos escolher evoluir pelo amor. Para que evoluir pela dor, cara? Porque evoluir por expiações é evoluir pela dor, né? Evangelho, capítulo 10, capítulo 17, item 10. Pedi, obtereis. A energia da corrente guarda proporção com o ato do pensamento e da vontade. Toda a força da oração está no seu pensamento, está na sua vontade. Toda a força do seu passe está no seu pensamento, está na sua vontade. Toda a sua capacidade de fazer o bem está no seu pensamento, está na sua vontade. Toda a capacidade de você se autodestruir também está no seu pensamento, está na sua vontade. Por incrível que pareça, nós somos donos dos nossos destinos sempre. Assim que os Espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Então você orou por alguém, a oração chega. Tá, gente? Não precisa estar no cemitério, não. Pode orar para depois, normalmente eles não estão lá. Apesar de começar, porque vocês vão lá, eles acabam indo lá também, né? Mas normalmente quem está no cemitério são espíritos que desencarnaram há pouco tempo e ainda precisam ficar amarrados ao corpo ou seguros ali, porque senão eles poderiam ir para suas casas e prejudicar os que ficaram, né? E você vê isso muito em Obreiros da Vida Eterna. Tem um momento onde eles estão no cemitério e Andrés vê uma moça lá que está chorosa e vê que ela ainda está ligada ao corpo. Aí o que acontece? Ela morreu na hora do parto, mas ela não tinha maturidade suficiente. Se ela fosse desligada, ela ia lá atrapalhar o marido sincero e o filho que tinha nascido, entendeu? Mas mesmo eles estando lá, não precisam ir lá. Hã? Mesmo eles que estão lá, nós não precisamos ir lá. Não. Se você não vai lá, eles não estão lá. O Espírito, eu vou te falar, o Espírito vai estar onde está o seu coração, o seu coração está onde está o seu pensamento. Né? Então eu acho que assim, você pode a todo momento conversar com o seu ente querido. Só fechar o olho, pensar nele, orar por ele, pedir por ele, né? Os pensamentos encarnados e desencarnados agem sobre os fluidos espirituais e podem modificar as propriedades. Esses são afetados pela qualidade de seus pensamentos. Se bons, temos fluidos saudáveis; se maus, temos fluidos viciados. Os bons fluidos têm o poder de repelir os maus fluidos. Você vê que toda hora a gente acaba no mesmo ponto, né? A capacidade que nós temos de produzir fluidos. Fluido, num primeiro momento, ele é neutro. E nós damos a característica da nossa vontade e do nosso pensamento a eles, boas ou más. O pensamento utilizado como força magnética poderia reparar inúmeras desordens, destruir muitas chagas sociais, projetando resoluta e frequentemente nossa vontade sobre os perversos, sobre os desgarrados, podemos consolar, convencer, aliviar e curar. Por esse exercício obter-se-iam não só resultados extraordinários para o melhoramento da espécie, mas também se poderia dar ao pensamento uma acuidade, uma força de penetração incalculável. Gente, se nós realmente fôssemos todos indulgentes e só construísse pensamento positivo para os erros dos nossos irmãos, a gente não tem ideia de como a gente poderia ajudá-los. E ajudando-os, a gente ajuda o mundo. Eu gosto muito de uma visão que a maior fria que existe é a pena de morte, porque o cara já é mal encarnado, ele vai ser bom um dia, mas ele é mal. Aí você pega, lasca e mata ele morre. Onde que ele vai ficar? Mais livre, leve e solto em volta de nós. Ame em vez de matar, que é muito melhor. Transforme, não é verdade? Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesmo. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no tempo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como conhecemos, é importante contribuição para quem sabe recebê-lo, com o respeito e a confiança que o
valorizam. Então, você tem que estar querendo receber um passe. Às vezes a gente vai no automatismo para a casa espírita, assistir uma palestra e tomar um passe no final da palestra. E nós não entendemos a importância da nossa atitude ativa perante aquele ato. Mas como falar isso porque assim, tem muita gente que vem só para tratamento, né? Que não tem noção nenhuma espírita. Ele vem porque, a casa espírita me dá o passe, me faz tratamento. Como você demonstrar isso para aquele... Através de na própria prece, você pode jogar na prece alguma coisa que leva nesse sentido. Eu, se não me engano, quando eu faço a radiação aqui, eu jogo um pouco disso. Ou não jogo? Abram-se para receber, sejam receptivos a receber, vocês precisam estar abertos a receber. As bênçãos estão aqui em nossa volta, vamos nos abrir para elas. Você não veio eu fazer isso na minha radiação aqui? Como se tivesse diferença, né? Porque... Já vi paciente mudar de cadeira quando era o Elvésio, aí tomar passo com o Elvésio. E sem contar, gente, que pode acontecer do passista não estar bom naquele dia, pode acontecer do passista não ser capaz de dar o passo naquele dia, ele é bloqueado. A pessoa que está recebendo passo através dele vai estar recebendo passo através de todos os outros e não dele. Ele vai ser bloqueado e aquela pessoa vai receber. Porque a equipe espiritual, ela é perfeita. E ninguém que entrou dentro de uma cabine de passe vai deixar de receber o que lhe é necessário, o que ele veio procurar. Mas de fato ele veio procurar. Mas ao mesmo tempo, vocês lembram daquele dos 10 passes? Chegou em 10º. O que é o em 10º? A pessoa que tive 10 vezes tomar passe, mas nunca se modificava. Então só dá o essencial, pronto. O passe não substitui a necessidade de transformação das pessoas. Eu falo muito, mas o que é passe? O passe é te dar energia para você se desvincular das más energias. Mas uma vez você é livre das más energias, você é soberano para construir um homem novo dentro de você. Porque senão não adianta. Não é verdade? Eu sei sempre que eu não aprendi de café, eu sempre uso um exemplo assim, eu falo assim, olha, essa questão dele ficar receptivo e a vontade dele querer realmente melhorar. Então, eu mostro assim, a gente não socorro. Você tem uma filha, importa, você vai lá, faz uma atrativa, ativa. Agora, se você não se focar naquele curativo, se você não se preocupar em ter aquela vida, vai voltar, vai encher de mosca. E se fizer, eu estou feliz também, né? Então, você tem que ter a preocupação de fazer a sua parte, de melhorar. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre emissão e recepção, ajudando a criatura nesse estado para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue a vida que vem a ser a tempo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante compreensão para quem sabe receber com respeito, confiança e valorização. Por que razão a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Passista, foi o que eu falei para vocês. Não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento flui de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem ideia iluminada pela fé e boa vontade, não há ligação entre espírito e amigos. Então, a energia que os espíritos passam para poder chegar ao assistido, passa pelo passista. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Porque tudo que nós pensamos, nós construímos no fluido cósmico universal. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. A prece é um passe. Constantemente estamos irradiando e recebendo fluido do meio que habitamos e dos seres que convivemos, numa transmissão natural e automática. A troca de recursos do nosso pensamento ela é constante e não para nunca. Passe é uma transmissão feita com intenção e propósito. Quem aplica atua deliberadamente. Para que o passe alcance o melhor resultado, é necessário que o passista use o pensamento e a vontade, a fim de captar os fluidos, emitir-os, fazer convergir para o assistido. Então, apesar de nós estarmos trocando energia o tempo inteiro,
O passe da casa espírita é num momento específico, uma pessoa chega no local para receber e uma pessoa está nesse local para doar. Tranquilo? O Espiritismo ensina que é possível, pela ação do pensamento e da vontade sobre os fluidos, em que tudo e todos estamos mergulhados, beneficiar pessoas, mesmo que se encontrem distantes de nós. Nós podemos dar passe à distância. O ideal é que essa pessoa esteja ligada a você por pensamento naquele momento. Então, uma pessoa pode receber tratamento dessa casa à distância, desde que ela se colocou à disposição do tratamento daquela hora, naquele momento. Tal hora, tal momento, você deita na cama, pensa no Cezon, pensa em alguém que você conhece, põe um copinho de água que nós vamos estar vibrando por você. E o passe vai chegar naquela pessoa e vai ter o mesmo resultado. Também podemos trazer atenção e ação dos bons espíritos para essas radiações à distância, pois eles estão sempre prontos a agir em favor dos que necessitam. Todo ato de amor traz junto, associa você a espíritos de bem. Não existe uma atitude boa que não tenha espírito de bem vinculado a ela. É uma atração irresistível. A partir do momento que você quer fazer o bem, espíritos do bem se vinculam à sua vontade. Eu já fiz um tratamento inverso também, 2 vezes já. Eu estava passando por uns apuros do sonho, um espírito me perseguindo e tal, e aí eu lembrei fisicamente aqui do centro, aí lá no meu sonho, olha que maluco, lá no meu sonho, eu consegui trazer o espírito aqui junto comigo, para a gente receber o passe aqui na cabeça. E aí o médico estava aqui para me receber, inclusive, aí conversei com ele e tal, e foi atendido. E outra vez foi lá em casa, eu estava numa situação lá assim, fui deitar meio com raiva, aí o espírito deitou junto comigo na cama, a cama mexeu, eu, aqui não, vamos lá pro centro. Aí eu comecei a rezar alto, em voz alta, e trouxe o espírito aqui pro centro para ser atendido. De vez em quando eu adoro caminhar pelos centros que eu costumo ir. Acho gostoso ficar caminhando. Eu me vejo, mas eu consigo ver nitidamente eu caminhando, porque é coisa que fica bem gravado, né? Acho gostoso, aí peço. Quem vai fazer uma radiação deve concentrar-se desligando os sentimentos do ambiente externo, orientar a mente para o mundo íntimo e fixar o bom pensamento num bom propósito. Então ficará em condições de agir espiritualmente. Orar para obter a assistência dos bons espíritos, focalizar com o pensamento o objeto da sua radiação, pessoa, coletividade e local. Pela vontade, procurar emitir o que deseja transmitir: saúde, paz, conforto, coragem, equilíbrio e calma. Nós temos um poder de irradiar o bem e o belo que nós não temos ideia da sua capacidade e amplitude de ajudar, tá bom? Usemos mais isso. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outros grupos, e afinal da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado, né? O nosso mundo é reflexo do pensamento que o mundo produz.